Você já se perguntou como um único homem pode causar tanto sofrimento a milhões de pessoas? Como a arrogância pode cegar alguém a ponto de destruir vidas sem qualquer remorso? Hoje vamos mergulhar no mais terrível dos vícios capitais, o orgulho. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou grata por cada um de vocês que dedica seu tempo para refletir sobre os ensinamentos da Santa Igreja Católica. Se este conteúdo tocar seu coração, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever no canal para receber mais reflexões que podem transformar sua vida espiritual. O orgulho, meus irmãos, é o primeiro e mais mortal dos pecados capitais. É quando o homem se coloca acima de Deus, acima dos outros homens e até mesmo acima da verdade. O orgulhoso não aceita correção, não reconhece seus erros e vê a si mesmo como superior a todos ao seu redor. Vivemos tempos onde testemunhamos exemplos gritantes dessa soberba em ação. Observem o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, que se comporta como um imperador moderno, acima da lei, da Constituição e do próprio povo brasileiro. Sua arrogância desmedida tem causado sofrimento imensurável a milhões de famílias brasileiras. Santo Agostinho nos ensina que foi o orgulho que transformou os anjos em demônios. O orgulho é, literalmente, um veneno da alma que corrói por dentro, destruindo primeiro a relação do homem com Deus, depois com o próximo e, finalmente, consigo mesmo. O orgulho se manifesta de diversas formas. Na vida prática, o orgulhoso atribui a si mesmo os bens que recebeu de Deus, vangloria-se de possuir virtudes que não tem e despreza os outros, buscando sempre ser admirado. Ele se torna incapaz de qualquer gesto genuíno de caridade, pois a caridade exige humildade, reconhecimento de nossa pequenez diante de Deus. Vejam como isso se manifesta claramente no comportamento do ministro Alexandre de Moraes. Seus despachos judiciais são escritos com múltiplos pontos de exclamação, saindo completamente do padrão técnico e formal que deveria caracterizar decisões judiciais. É como se ele quisesse gritar para todos: eu sou poderoso, eu tenho autoridade, eu decido. Essa forma exagerada de escrever revela o ego descontrolado de alguém que não consegue disfarçar sua necessidade de demonstrar poder. Um juiz verdadeiramente sábio e humilde escreve com serenidade, baseando-se na lei e na razão, não em emoções e demonstrações de força. Ele age como se fosse dono do poder judiciário, como se as instituições existissem para servi-lo, e não para que ele as servisse. Esquece-se de que é apenas um servidor público, pago com o dinheiro do povo brasileiro. São Tomás de Aquino nos explica que o orgulho é chamado de rainha dos vícios, porque dá origem a todos os outros pecados. Quando uma pessoa se entrega ao orgulho, ela perde completamente a noção de seus limites e de seu papel na sociedade. Um dos momentos mais reveladores do orgulho gigantesco do ministro Alexandre de Moraes foi quando ele decidiu ir ao estádio assistir a um jogo de futebol no mesmo dia em que foi sancionado pela Lei Magnitsky pelos Estados Unidos. Esta sanção internacional foi aplicada justamente por suas atitudes desregradas, mas ele queria passar a impressão de que não estava nem incomodado com isso. Aquilo não era simplesmente ir a um jogo, era uma demonstração pública de arrogância e desafio. Sua presença no estádio era uma mensagem clara: vejam como sou poderoso, posso ser sancionado pelos Estados Unidos e ainda assim aparecer em público sem medo. Era seu orgulho se manifestando com toda a força, recusando-se a deixar transparecer que alguém tão poderoso pudesse ser atingido de alguma forma. Um homem verdadeiramente sábio, após receber uma sanção internacional por suas condutas, refletiria sobre seus atos, buscaria correção, tentaria compreender onde errou. Mas o orgulhoso faz exatamente o oposto. Ele provoca, desafia, mostra-se ainda mais arrogante diante da reprovação mundial. Outros momentos evidentes incluem quando ordenou o bloqueio de redes sociais sem base legal sólida, quando mandou prender pessoas por opiniões políticas e quando se recusou sistematicamente a explicar suas decisões ao povo brasileiro. São Gregório Magno nos ensina que o orgulhoso quer aparecer como o único possuidor de suas qualidades,
E é exatamente isso que vemos. Um homem que se comporta como se fosse o único capaz de defender a democracia, o único que entende de justiça, o único que pode salvar o país. O poder, meus irmãos, é uma das maiores armadilhas que Deus permite existir para testar o coração humano. Quando alguém recebe autoridade, especialmente autoridade sobre outros seres humanos, isso pode se tornar um veneno mortal para a alma. O poder tem a capacidade de cegar completamente uma pessoa, fazendo-a acreditar que está acima do bem e do mal. Observem como isso acontece. Primeiro, a pessoa começa a se acostumar com a obediência dos outros. Depois, passa a interpretar essa obediência como confirmação de sua superioridade. Finalmente, chega ao ponto de acreditar que suas decisões são sempre corretas, simplesmente porque tem o poder de tomá-las. É exatamente isso que vemos no comportamento do ministro Alexandre de Moraes. Ele se acostumou tanto com o poder que esqueceu completamente que esse poder lhe foi dado para servir, não para dominar. Esqueceu-se de que todo poder humano é temporário e que um dia prestará contas a Deus por cada decisão tomada. O poder sem humildade transforma qualquer pessoa em um tirano. Ela passa a ver os outros como peças em um tabuleiro, como objetos a serem manipulados para satisfazer sua vontade. Perde completamente a noção de que está lidando com seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. São Bernardo de Claraval nos adverte que o poder corrompe quando não é temperado pela humildade e pela oração. Quando um homem para de se ajoelhar diante de Deus, ele inevitavelmente exigirá que outros se ajoelhem diante dele. O orgulho não afeta apenas quem a possui. Ele se espalha como uma praga, causando sofrimento em cascata. Quando um homem em posição de poder se entrega ao orgulho, milhões sofrem as consequências. Famílias são destruídas, pequenos empresários quebram, a juventude perde a esperança no futuro. O orgulho mata a capacidade de amar, de ter compaixão pelo próximo. O orgulhoso vê os outros como súditos, como obstáculos, ou como instrumentos para sua própria glória. Por isso é tão destrutiva. Sem amor, sem caridade verdadeira, uma sociedade se torna um inferno na terra. É isso que estamos vivenciando. O inferno criado pelo orgulho descontrolado de quem deveria servir ao povo. Decisões tomadas por pura arrogância, sem consideração pelo bem comum, têm levado milhões de pessoas ao desespero. A elite brasileira atual se comporta como dona do país, como se tivesse recebido de Deus o direito de governar tiranicamente sobre o povo. Eles se esquecem de que todo poder vem de Deus e deve ser exercido como serviço, nunca como dominação. São João Crisóstomo nos adverte que nada é mais prejudicial que o orgulho, pois ela nos afasta de Deus e nos aproxima do demônio. E quando os poderosos se aproximam do demônio, é o povo simples que paga o preço mais alto. Mas há esperança, meus irmãos. A humildade é o antídoto perfeito contra o orgulho. Precisamos primeiro fazer um exame de consciência honesto. Onde o orgulho tem se manifestado em nossas próprias vidas? Talvez no trabalho, quando nos recusamos a ouvir sugestões? Em casa, quando não pedimos perdão aos filhos ou cônjuge? Na comunidade, quando nos sentimos superiores aos irmãos? A conversão do orgulho para a humildade é possível, mas exige coragem. Coragem para reconhecer nossos erros, para pedir perdão, para aceitar que não somos o centro do universo. Coragem para imitar Cristo, que, sendo Deus, se fez servo. Devemos orar também pelos nossos governantes, inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes, para que Deus toque seu coração e o liberte das amarras do orgulho. Que ele possa descobrir a verdadeira grandeza, que está no serviço humilde ao próximo. Configuremo-nos a Jesus Cristo, que nos disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Só assim construiremos uma sociedade verdadeiramente justa, onde cada pessoa é respeitada em sua dignidade e onde o poder é exercido como serviço ao bem comum. Santo Agostinho nos ensina que foi a humildade de Cristo que nos restaurou o que o orgulho de Adão havia destruído. Quanto mais nos humilhamos diante de Deus, mais Ele nos exalta em sua graça. Que Nossa Senhora, modelo perfeito de humildade, interceda por todos nós. Obrigado por assistirem até o final. Compartilhem esta reflexão, deixem seu like e se inscrevam no canal.
Até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe!